Nós copiamos tudo dos americanos, até essa viadagem. E eu estive no culto, foi na cidade de Sete Lagoas, eu estive dando um curso lá, no domingo pela manhã, eu fui dar a palavra. Então eu cheguei e sentei na parte de fora assim, tinham 3 na minha frente, que coisa feia, irmãos. 3 cofrinhos um do lado do outro assim, no culto. Quando nós falamos esse tipo de coisa, parece que isso é coisa que está lá fora, né? Mas essas coisas invadem a igreja também. E às vezes a gente não sabe o que está por detrás disso, né? Então, se você está andando com a metade da bunda do lado de fora aí, ó, se chegar um betão enorme te dar um abraço, sai correndo, porque pode saber da história, né? Culto inspirador. Um livro bom para a gente estudar isso aí, irmãos, sobre o culto inspirador. Irmãos, olha, Celebrando o Amor de Deus, esse livro aqui faz parte da série do desenvolvimento natural. Uma dica para todos os pastores. Esse livro é maravilhoso. Irmãos, uma das principais estratégias de crescimento com qualidade está diretamente relacionado com o culto. E esse livro aqui, do Klaus Douglas, Celebrando o Amor de Deus, ele vai mostrar para você como que as igrejas ao redor do mundo se organizou de maneira a tornar os seus cultos inspiradores e atraentes, não só para os seus próprios membros, mas também para aqueles que não são cristãos. Depois eu vou falar com vocês a respeito dessa literatura que eu vou disponibilizar para vocês. Ok, observe o quadro abaixo. Ao contrário do que muitos pensam, o culto voltado essencialmente para o visitante não cristão não é um princípio de crescimento da igreja. Nós temos a ideia de que para a igreja crescer, e aqui que é um dos mitos que vai cair, talvez pode produzir um constrangimento. A ideia de que o culto, o momento do culto, a palavra tem que ser direcionada para quem não é crente. Quem nunca ouviu isso? Ou quem já disse isso, levanta a mão. Que a hora da pregação, a pregação tem que ser voltada para quem não é crente, para o visitante. Nós instruímos os irmãos a levar as pessoas que não são crentes para a igreja, né? E aí, o que você tem que fazer? A mensagem tem que ser evangelística, né? A ideia de que a pregação tem que ser evangelística. Irmãos, a maior parte das igrejas que crescem com qualidade não tem isso como um princípio. Isso é um mito, nós vamos falar mais a respeito. A pesquisa do DNI mostrou que o culto que de fato produz crescimento da igreja é o culto que produz experiência inspiradora. Sabe aquele culto que você sai de lá, o pastor avançou 40 minutos do horário, mas você nem viu? O pastor estava pregando, o louvor estava sendo ministrado, aquilo estava tão intenso, que se arrastasse por mais meia hora, 40 minutos, 1 hora, você nem perceberia. Aquele culto que te faz chorar, que te faz querer voltar. Irmãos, esse culto é o que de fato inspira, inclusive o que não é crente. Já viu aquela pessoa que não, seu vizinho lá que não é crente? Chega perto de você e fala assim, olha, passei ontem, fui lá com a minha filha, porque foi o casamento da minha colega, lá na igreja do pastor. O pastor deu uma palavra tão bonita, Nossa Senhora! Ele falou de uma forma tão bonita que eu fiquei pensei, o Manel tinha que ter vindo para ouvir aquele barba grossa do Manel. Aquele convite que você faz, formatura da turma de psicologia da PUC. Aí convidou o pastor para dar a palavra. E o pastor deu uma palavra, no final, aquela crente da igreja que conseguiu trazer o culto para a igreja, né, Edu? Conseguiu trazer o culto para a igreja, levar o pastor. Chega aqueles colegas de turma que não são crentes e fazem, nossa, que coisa maravilhosa aquela palavra, que tocou tanto no meu coração. E quando não fala, puxa vida, o pessoal da sua igreja, que cântico maravilhoso. Como que aquela irmã que estava ministrando canta lindo, ela cantava assim, eu arrupiava todo. Jesus, Maria e José. Culto inspirador, irmãos,
mais do que o culto voltado para o visitante, é a principal marca de crescimento da igreja. Olha só, em Rondônia, tem uma igreja cuja estratégia de crescimento dela é só o culto. Os irmãos estão treinados, sabe para quê? Recepcionar o visitante, dar nele um abraço, sorrir. Tem sempre um CDzinho bacana, com histórias bíblicas, ilustrações. Entrega para ele um informativo com um resumo da pregação do pastor. Chega no e-mail dele, oração por ele no final do culto. Aquele negócio que quando ele chega, o irmão levanta, cede o lugar. Não, por favor, meu querido, senta aqui. Eles criaram um mecanismo, irmãos, inclusive de identificar o visitante. Eles, na hora que chega assim, eles, em alguns casos, eles davam para ele, olha só, chegava o adolescente, eles davam um bonezinho amarelo. Aí, na hora do culto, estava aquele tanto de marca amarela no culto assim. O pastor já olhava e falava, todos visitantes. Algumas irmãs recebiam um lenço que ela punha no ombro, um lenço vermelho. O pastor, os ministros estavam pregando e estava vendo onde estavam todos os visitantes. E os membros eram orientados a ceder lugar. Quando chega uma pessoa com a criança de colo, já tem recepcionista do departamento infantil que sorri, que abraça, leva a mãe lá para conhecer o berçário, fala assim, olha mãe, pode assistir o culto com tranquilidade, fica à vontade para você ouvir a palavra de Deus, para o Espírito Santo falar no seu coração, pode deixar o seu filho conosco, que ele está bem cuidado. O tempo está quente, eles estão observando, de repente alguém fez assim, copinho d'água. Investem forte no culto, porque o culto tem que ser, para quem chega, uma experiência inspiradora. O inverso também é o contrário. Aquele culto, a palavra não termina, o louvor não termina, o menino corre para lá, corre para cá, pisa no pé do visitante, né? Onde é que é o banheiro? Você vai à direita, aqui vira à esquerda. Ou então faz assim, onde é que é o banheiro? Quase você entrega um mapa na mão dele, porque você tem mais o que fazer, né? Chega lá no banheiro, está tudo bagunçado, papel pro chão afora. Irmãos, investir no culto, inspirador, muito mais do que fazer do púlpito um culto de evangelização, é uma estratégia de igrejas que crescem, e isso é compreendido de uma forma tão intensa, que não é apenas as igrejas que crescem com qualidade, que sabem que um culto inspirador é importante para o crescimento da igreja. Até mesmo as igrejas com baixa qualidade entendem isso, olha só. Olha só, culto para o visitante. O nosso culto está direcionado principalmente para os visitantes, no sentido de pregação, de ministração. É nesse sentido. Apenas 4 e 3% das igrejas que trabalham, que crescem com qualidade, e as igrejas de baixa qualidade também praticamente não trabalham dessa forma. Então, o que é que nós temos que pensar? O culto tem que ser um lugar agradável, onde o visitante chega, se sente em casa, se sente acolhido. Já viu aquele negócio de panelinha, que a gente fala na igreja? A igreja tem os grupos, nós não temos tempo para falar disso não, viu, irmão? Senão nós íamos falar aqui sobre a ceia do Senhor e o que Paulo estava dizendo com comer e beber condenação. Porque isso tem a ver com a unidade da igreja. Quando a igreja se divide em grupos, fica um grupinho ali, um grupinho ali, aí o visitante chega, qual que é o grupinho do visitante? Não tem. Ele chega, aí tem uns 2 ou 3 ali, balança a cabeça para ele, e aí ele vai procurando um lugar de sentar, aí na hora que chega e senta, tem uns adolescentes mascando chiclete. Aí ele fala, posso sentar aqui, o adolescente? Continua mascando, só dá aquela reda. E aí conversa, bate papo e tudo. Ele custou aguentar o final do culto. Na hora que termina o culto, ele passa e vai embora. Ninguém sequer nota a presença dele. O pastor Ed Renekiewicz falou a respeito das panelinhas. Nós vamos falar dela quando a gente for falar de pequenos grupos. A igreja não tem como fugir das panelinhas. Sabe por quê? Porque panelinha é uma coisa boa. Sabe o que é panelinha, irmãos? É o grupo com o qual você tem afinidade. Aquele irmão, aquela irmã que está mais ou menos na sua faixa etária, cujos assuntos são relacionados aos assuntos que te interessam. A linguagem que ele fala é a linguagem que você fala. Então, naturalmente, você vai se identificando com os grupos e vai se aproximando. Isso não tem problema, não. Você sabe qual que é o problema das panelinhas? É quando a panela tem tampa.
A igreja precisa das panelas, mas não das tampas. Porque quando a panelinha põe a tampa, aí sim, temos um problema. O pastor Ed René Kivitz fala isso. A igreja pode ter panelinha, mas sem tampa. O que isso quer dizer? Que cabe sempre um... A panelinha do pastor Zé Osmar está lá, mas está sempre entrando um, né, pastor Zé Osmar? A panelinha das irmãs aqui, como é que é o nome da irmã? Roberta, Sara. Roberta, Sara e Nicole. Tem uma panelinha aqui, ó. Qual que é a idade? 17? 17? 17. Panelinha dos 17. A panelinha dos 17 está ali. Tem problema? Não. O que não pode acontecer é se essa panelinha tampar. Aí não dá, né? Ok, então vamos lá, pode avançar. Nas igrejas que crescem, o culto inspirador é uma das ferramentas de crescimento mais eficazes. Nas igrejas em que os cultos são celebrados de forma inspiradora, podemos observar que eles por si mesmos atraem pessoas. Irmãos, é por isso que às vezes nós pastores ficamos com medo, né? O irmão falou assim, eu vou no congresso da Getsemane. Aí dá aquele frio na espinha, né, pastor? Está indo 10, será que vão voltar quantos? Sabe o que está por detrás disso daí? Ou ele vai lá, vai assistir um culto animado, inspirador, envolvente, que ele vai se sentir tão tocado, ele pensa, eu quero isso todo dia. E quando ele lembra do culto da igreja dele, ele faz assim. Olha só, um culto inspirador atrai as pessoas. Se você não trabalha o culto da sua igreja para inspirar e atrair as pessoas, alguém vai fazer. E pode estar certo, você não segura não. Olha só, o quadro, a participação no nosso culto é uma experiência inspiradora para mim. Olha o que o gráfico mostra. Mais de 70% das igrejas que crescem com qualidade, as pessoas afirmam isso. O culto da minha igreja me inspira. O culto da minha igreja me sacode. Sabe o que acontece? Ele passa o final de semana pensando no culto. Irmãos, lá em casa, minha menina, a Clara é a polícia de Deus lá dentro de casa. Porque assim, deu domingo, 4 horas da tarde, ela vira assim, papai, não, ela me chama de papa. Papa, já é para eu se arrumar? E 4 horas, geralmente, eu estou lá vendo o jogo do Galo, né, que é trem todo. Galo. Aí eu falo assim, não, minha filha, espera um pouquinho. Quando dá 5 horas, você pode se arrumar. 4:30, papa, já está na hora de eu se arrumar? Irmãos, e troca 4 vezes a roupa. Põe. Pai, papa, tá bonito? Tá bonito, meu amor. Eu nem olhei direito, porque homem é assim mesmo, até com a esposa fica brava. Você nem olhou para mim? Amor, tá bonito? Tá. Você nem olhou? E ela vai lá, troca, sabe por quê? Ir para a igreja, para ela, é uma experiência inspiradora. Lá está a Maria Gabriela, lá está a Ana Bárbara, lá tem a salinha das crianças. Ela fala assim, eu já decorei o versículo. Hoje nós vamos estudar sobre Davi e Golias. Eu até falei com a minha esposa, que trabalha no departamento infantil, vocês têm que ensinar o povo o Novo Testamento. Depois vocês fazem uma pesquisa aí, ó, inclusive os pastores. Isso eu faço no curso que eu dou de Novo Testamento. Nós só ensinamos o Antigo Testamento. Sabemos tudo do Antigo, né, Ulisses? Você sabe tudo sobre as 12 tribos, você sabe tudo sobre Davi, o seu filho sabe tudo sobre a Arca de Noé. Conhece as historinhas, tudo, mas quando cai no Novo Testamento, quase que não sabe nada. Sabe o nome das 12 tribos, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. Sabe o nome do filho aleijado de Saul, mas não sabe o nome do que tomou o lugar de Judas. Sabe tudo sobre Davi, mas não sabe nada sobre Pedro. E quando fala de Paulo, aí o mundo cai, porque a história de Paulo é enorme. Aí fala, não, mas a história de Paulo é muito grande. É muito grande, mas de Pedro é desse tamanhozinho, você não conhece nenhuma, né? Mas a experiência para Clara do culto é uma experiência inspiradora. E eu, sabe o que eu faço, irmãos? Já que eu sei disso, eu uso o culto como
moeda. Clara, o seu quarto é uma bagunça. Se eu pegar mais uma vez nessa semana o culto bagunçado desse jeito, não tem igreja. Irmãos, normalmente a igreja é usada para punir negativamente. Ó, você não fez o que pediu, agora você vai para o culto e vai ficar sentado do meu lado. Ir para o culto é o castigo. Lá em casa é o seguinte, não ir para o culto é o castigo. Não está arrumado, não? Olha, hein? E teve um dia da semana que eu falei isso 3 vezes para ela. Nunca aconteceu isso, irmãos. Nunca, graças a Deus. Mas um dia ela não cumpriu. Eu cheguei pela terceira e falei, Clara, pela terceira vez, você não arrumou seu quarto. Aí ela encheu, isso era na sexta-feira. Aí de manhã, no sábado, juntando tudo, abrindo gaveta, pondo as roupas para fora, passou pano. E eu caladinho. Quando chegou no domingo, Papa, está na hora de eu se arrumar? Saiba disso, o culto vai atrair mesmo. E se o seu culto não está fazendo isso, algum por aí vai fazer. Nós não queremos nem citar, né, irmãos? Mas Betim viveu uma experiência recente. Uma igreja se instalou aqui e numa fração curta de tempo virou uma potência. Não fez nenhum mega trabalho de evangelização, ganhou um monte de crente pronto. Está lá. De alguma maneira o culto inspirou. Pode avançar. Então, irmãos, a marca número 6 é pequenos grupos. Um livro bom para isso aí é aquele ali, As 3 Cores do Amor. Tem esse aqui também, 101 ideias criativas para pequenos grupos. E eu ainda vou separar um outro material que eu vou disponibilizar para vocês sobre pequenos grupos. Pequenos grupos, irmãos, talvez seja a principal marca das igrejas que crescem. Nós vamos falar um pouquinho. A pesquisa DNI revelou que quanto maior é a igreja, tanto maior é a importância dos pequenos grupos. Se um dos princípios estudados deve ser considerado o mais importante, então é, sem dúvida, a multiplicação pelos pequenos grupos. Irmãos, em todas as partes do mundo, nas mais de 50 mil igrejas entrevistadas, entre as mais de 170 milhões de respostas catalogadas, o traço mais característico, mais presente, que mais se repetiu nas igrejas que crescem com qualidade, são as igrejas que trabalham com os pequenos grupos. E os pequenos grupos têm vários nomes: células, coinonias, pequenos grupos, comunhão, grupos de discipulado, por aí vai. Indiferentemente do nome, a marca mais comum dessas igrejas que crescem com qualidade é a presença nela dos pequenos grupos. E a razão para isso é simples. Os pequenos grupos permitem uma série de coisas. Primeiro, permite você fazer algo que o culto não permite. Permite você ouvir o irmão, permite vocês orarem mutuamente, permitem que vocês troquem experiências, permitem que vocês falem um para o outro a respeito das suas necessidades. E uma outra característica que os pequenos grupos também propiciam. Sabe o que é? Nos pequenos grupos, nós conseguimos identificar os talentos, as vocações que Deus dividiu e pulverizou na sua igreja. Se o contato que o pastor tem com os irmãos é só durante o culto, e se ele quiser ter uma aproximação maior, for só na visita que ele fizer, irmãos, ele não vai dar conta de descobrir o talento de todo mundo e investir em você. Mas quando ele faz uma célula, um pequeno grupo, ele estabelece lá, irmã, como é que é o nome da irmã? Elaine. Coloca, Elaine, você é vocacionada por Deus, você está treinada para isso. Estou te entregando essa célula aqui com esses 5 irmãos. E a Elaine, que foi trabalhada, que foi treinada, que tem um chamado de Deus, ela vai chegar a um determinado momento, você congrega onde, Elaine? Vai chegar para o pastor Zé Osmar e vai falar assim: ô pastor, lá no meu grupo tem um servo de Deus lá chamado Ulisses, que eu já observei, ele tem uma vocação de Deus. Seria bom se o senhor pudesse aproximar dele. O pastor Zé Osmar cuida de 300 irmãos, 400 irmãos, e ele não vai conseguir olhar de forma clínica, cirúrgica, objetiva, um a um. Mas ele pode estabelecer líderes que o ajudem nessa tarefa.
E agora ele não viu, mas a Elaine viu. E o que o pastor Zé Osmar vai fazer? Vai aproximar-se do Elias, vai conversar com ele, ele vai tentar identificar se de fato ele tem uma vocação, vai começar a investir nele, e quando a célula da Elaine estiver lá com 20 irmãos, ele vai chegar e vai dizer, está na hora da célula dividir, e Ulisses, você será o novo líder de célula. Os pequenos grupos, além de ajudar o pastor a identificar os seus talentos, cria espaço para que esses talentos comecem a desenvolver o seu trabalho. Porque vejam só, irmãos, a igreja não consegue pôr todos os que sabem cantar para cantar. Como também não consegue pôr todos que sabem pregar para pregar. Como também não consegue pôr todos que sabem para ensinar. Porque o espaço da igreja, os momentos do culto não comporta. Mas você pode sim investir nesses talentos a partir dos pequenos grupos. Lá ele vai poder cantar, lá ele vai poder orientar, lá ele vai poder impor as mãos e orar, lá ele vai poder ungir, lá ele vai poder ensinar. Compreendem? Então os pequenos grupos têm um papel muito importante no crescimento da igreja, porque ele trabalha os relacionamentos e ajuda a descobrir os talentos que a igreja tem. Observem o gráfico. Na nossa igreja, há o estímulo consciente para que os grupos pequenos se multipliquem pela divisão, que é o que eu acabei de dizer. O que o pastor está estimulando? Sempre novos e novos e novos grupos. Porque à medida que os grupos vão crescendo, mais pessoas vão aproximando e vão tendo a oportunidade de descobrir seus talentos, de desenvolver esses talentos. E tem outra coisa, irmãos. Muitas vezes, os nossos membros, pastor Júlio sabe bem disso, pastor Zé Alves deve saber muito bem disso também, pastor Carlúcio, está aqui o pastor Zé Osmar, cadê? O pastor Davi que está ali, né? O pastor Eli que está aqui, né? Enfim, os pastores, o André que está ali, o pastor Zé Osmar, todos devem saber que nem sempre eles vão conseguir dar atenção devida para todo mundo que precisa, irmãos. Sabe aquele negócio do irmão chegar para o pastor? Pastor, eu estou precisando conversar com você. O irmão sabe o que significa? Que ele não pode esperar. Você pode deixar a conta esperar. Vai chegar aquela cartinha feia toda a vida, né? Que tem desse tamanhozinho, preto e branco. E ninguém precisa nem abrir para saber que é cobrança. Todo mundo já conhece, né? Só você pode deixar a conta para depois. Você pode deixar uma série de coisas para depois, mas quando o irmão procura o pastor, eu estou precisando conversar. Ele não pode esperar. E às vezes, a carga é tão intensa que o pastor dá uma atenção, mas é aquela atenção superficial, corrida. O irmão nem abriu a boca direito, o pastor já está pondo ponto final, tem que atender outro. Então ele não dá conta. Os pequenos grupos acabam sendo um local onde as pessoas podem trabalhar as suas necessidades. Porque lá o pastor não está presente, mas tem alguém que ele colocou lá pronto para ouvir. E olha só, quando o líder local ouvir, o líder de célula ouvir, ele vai dizer assim, olha irmão, o Melk está aconselhando comigo, eu sou líder de célula. Olha Melk, nós vamos orar, mas o seu caso, nós precisamos realmente chamar o pastor Fernando, nós vamos orar junto, eu vou marcar com ele para a gente conversar. Você tem em mim um companheiro de oração e de choro, mas ele precisa estar presente. Aí a coisa já chega filtrada e o pastor já sabe, aqui tem que ser atendido urgentemente. Isso tudo, irmãos, passa pela triagem dos pequenos grupos. Olha só, as igrejas que crescem, todas praticamente, olha só, 60% e 78% delas estimulam não só a formação de pequenos grupos, como também a divisão desses pequenos grupos em outros grupos. Pode avançar. No contexto dos pequenos grupos, acontece aquilo que está por trás do conceito de discipulado, ou seja, transferência de vida em vez de estudo de conceitos abstratos. O pequeno grupo está preocupado em trabalhar as emoções. Você não vai pegar lá no pequeno grupo, hoje nós vamos estudar exegese bíblica a partir dos originais gregos e hebraico da perícope de Marcos, verso 1 ao 5. Não. Vai aparecer lá no tema da célula ou do pequeno grupo. Uma vida de oração que agrada a Deus. Eu posso confiar no meu irmão. É o tema que está lá.
O tema de hoje é levando as cargas uns dos outros. Irmão, sabe o que é que isso faz? Isso cria a atmosfera para que as pessoas se abram. Olha só, a irmã aqui, como é que é o nome? A Vanessa, acabou de dar um estudo belíssimo sobre levando as cargas uns dos outros. E ela terminou dizendo, irmãos, você precisa oferecer o seu ombro para que um irmão que está precisando possa escorar nele. E eu estou oferecendo o meu ombro. Se você está precisando, me procura. Quero orar com você, quero chorar com você, quero dividir sua carga. Ela não sabia, mas eu estava com o meu espírito angustiado, atribulado, precisando confessar um pecado que vem me comendo por dentro, fazendo minha língua colar no céu da boca, os meus ossos encolherem e eu definhar. Mas agora, no final do culto, terminou a célula, eu espero os irmãos saírem devagarzinho, porque eu estou meio sem graça e tal. Na hora que sai todo mundo, eu chego perto dela e... Como é que é o nome? Oi, irmã Vanessa. Estou precisando falar, porque eu não aguento mais. E aí ela vai orar com ele, vai chorar, vai abrir o coração e vai dizer, olha, a misericórdia do Senhor excede tudo que você imaginar nessa terra. E Deus agora está te abraçando e tomando você, e a sua luta, a sua angústia, agora é dele também. E aí ela vai chegar perto do pastor dela, que é o pastor, de novo o pastor Zé Osmar, né? O pastor Zé Osmar está com muito trabalho. E vai falar assim, pastor Zé Osmar, procura o Marcos Paulo, porque ele está precisando de ajuda. Olha só, eu tenho um grupo de pessoas na igreja na qual é possível falar sobre problemas pessoais. Olha que coisa interessante. Nas igrejas que crescem com qualidade, elas estão muito à frente das que estão com baixa qualidade. Porque olha só, quase 70% das pessoas que foram entrevistadas, quase 70%, sabe o que significa isso, pastor Carlos? De cada 10 membros lá da sua igreja, quando perguntaram, você tem um grupo onde você pode falar das suas ansiedades, dos seus problemas? De cada 10, 7 diz, eu tenho. E sabe o que é que isso faz? Isso faz com que a igreja avance. Porque nós queremos de alguém, nós precisamos de alguém, não é? Então, olha só, os pequenos grupos também se prestam como auxílio pastoral. Faz com que a carga dura e pesada, que arde no lombo dos pastores, seja dividida com outros obreiros que, ao mesmo tempo, estão sendo treinados para uma tarefa muito maior. Né? Você pode começar lá numa célula, como líder de célula, mas você pode não ter ideia de onde é que Deus vai te levar com isso. Não é verdade? Amém. Pode passar. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, pequenos grupos, evangelização orientada pelas necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal.